Oi, gente! Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje tem estreia aqui no nosso programa, hein? Vamos estrear o quadro Momento Saboroso com a apresentadora Isabel de Carvalho. Ela vai trazer dicas, né, pra gente melhorar o nosso dia a dia na cozinha. Também vamos descobrir tudo sobre os efeitos, os benefícios da quiropraxia em bebês e crianças. E agora que a gente está encerrando aí o mês de abril, Abril Azul, mês de conscientização do TEA, nós vamos ter aí duas pautas muito interessantes sobre esse assunto, gente. Vamos falar dos direitos da pessoa com TEA e também vamos falar aí dos bastidores de um espetáculo que está prestes a estrear, que fala justamente sobre a superação de um menino autista. Bem, tudo isso você vai acompanhar hoje aqui no nosso programa. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Quer trazer algum relato sobre esses temas? Você já pode mandar sua pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número tá aparecendo aí na sua tela para que você possa participar desse programa que é nosso. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site, hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente vai começar falando de saúde, bora falar de quiropraxia. Você sabe o que é isso? Sabe para que serve? A gente tem uma especialista aqui nessa área. Eu tô com a quiroprata especialista em gestantes e bebês, Lidiane Garbim. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer. Prazer. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Eu fiz aqui o comentário, né, gente? Falei, nossa, tão novinha! Já tem quase 10 anos de experiência, gente, essa mulher. Não é isso? O tempo passa voando, né? É isso aí, 10 anos de experiência nessa área. Nessa área, trabalhando com adultos, crianças, grávidas, idosos, mas hoje em dia mais com crianças e gestantes. E acabou se especializando, então, nessa área e focando nessa área. E às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas para crianças, bebês, né? Vai estralar ali coluna da criança, do bebê. Para tudo ter uma técnica, né? Sim, isso é muito importante, né? A quiropraxia pediátrica, ela é um pouco diferenciada da quiropraxia convencional, né? Apesar de termos também os estalos, na maioria das vezes ela é uma técnica muito sutil, né? Então ela é muito superficial, mas que causa um impacto gigantesco no sistema nervoso da criança. Então nem sempre vai estralar, principalmente um bebezinho com dias de vida, né? Não temos o que estralar. É tudo molinho, né? É tudo molinho, mas o posicionamento, ele vai ajudar, né? Então, vai ajudar em inúmeras funções e alterações que essa criança pode apresentar. Doutora, para quem não sabe, vamos explicar então, começar explicando o que é quiropraxia? Vamos. Bom, a quiropraxia, ela é uma ciência preventiva que cuida da coluna vertebral e sistema nervoso. E dentro da quiropraxia a gente tem alguns universos. Então a gente pode pensar, né, na patogênese e na salutogênese. O que é cada um desses termos? A patogênese é aquele indivíduo que vai pensar quando tem um problema. Então é um especialista que vai ser direcionado a cuidar de problemas. No adulto isso é muito comum, porque a gente pega as pessoas com dores nas costas, com hérnias de disco, bico de papagaio, dor lombar, dor no pescoço, dor de cabeça, e elas vêm até o quiropraxista para tratar isso. Na pediatria é diferente. Nós vamos focar na salutogênese, em como nós quiropraxistas podemos devolver e fazer a saúde da criança ser a melhor possível. Então, ter um desenvolvimento adequado, dentro dos marcos de desenvolvimento, ter o sistema nervoso funcionando no seu potencial máximo. Seria um tratamento preventivo? Preventivo, preventivo, que é justamente para ter esse desenvolvimento correto, né? Exato. E depois não ter que tratar. É claro que alguns bebês já têm alterações. Tem bebezinho que foi gerado, né, numa posição transversa, né? E aí isso pode gerar um torcicolo congênito. Então, quando isso acontece, a criança fica com o pescocinho só para um lado, ela não consegue virar. E isso a gente já trata. Então, tem bebês que têm problemas para serem tratados desde cedo. Mas a grande maioria dos bebês, eles vêm pra gente
para ter saúde, para que aquele sistema nervoso se desenvolva da melhor forma. E o que nós quiropraxistas nós sabemos, né? Cerca de 95% das crianças têm desalinhamento. Olha! Vindos da hora do parto. Menina, 90%? Sim. Ou seja, todas as crianças deveriam fazer. Todas as crianças deveriam fazer. E é seguro para as crianças, porque acho que muitos pais se Completamente perguntam, seguro. né? Ai, mas é seguro? Para Exato, bebê é exato. seguro. Completamente seguro quando feito por um profissional habilitado. Então, Aham. em primeiro lugar, a gente precisa de uma formação para ser quiropraxista. Tá. Hoje no Brasil existem cursos de nível superior, então é uma graduação para você se tornar quiropraxista, de 4 a 5 anos, tá? Então você estuda todo esse período e depois você se especializa na área. Tá. E aí, são muitos cursos para você fazer, né? Eu estudo até hoje, não parei de estudar e eu tô sempre em busca de mais e mais e mais conhecimento para poder levar para os meus pequenos. E o que eu achei bacana é que é uma terapia integrativa que faz parte do SUS. Faz, embora não faça parte de todos, né? Tem alguns lugares específicos já que contam com um quiropraxista, mas a quiropraxia ela está numa fase delicada de regulamentação. Então, o governo ainda não disponibiliza para todo mundo. A quiropraxia, na maioria das vezes, não é aceita por convênio, mas a gente tá tentando, tá na corrida para conseguir levar essa profissão tão maravilhosa e de tantos resultados incríveis para a população. E aí eu queria que você começasse a falar agora, então, doutora, sobre os benefícios para bebês e crianças. Gente, são inúmeros, eu nem imaginava que eram tantos os benefícios dessa terapia, principalmente para os bebês, né? Sim, sim. Então, para o bebezinho, né, o primeiro, é claro, vai ser o alinhamento da coluna para que o sistema nervoso se desenvolva bem, né? Mas a gente pode pensar em outras questões. O bebê, todo mundo sabe que ele nasce com essa partezinha molinha, né? Sim. A famosa moleira, né? Que é uma fontanela. E esses ossos do crânio, eles estão completamente abertos nesse momento do nascimento. Então, por isso que quando tem um parto normal, muitas vezes o crânio do bebê ele nasce mais pontudinho, porque esses ossos eles vão se remodelar, né? E então, um dos benefícios, né, da quiropraxia é quando tem um desalinhamento do crânio e a criança está com dificuldade na amamentação, está machucando muito a mama, está dando problema, não está tendo um reflexo de sucção adequado. Então, a quiropraxia consegue ajudar. Como é que funciona? Vamos falar de cada... Vamos. Cada um dos processos aí? Sim. A terapia é diferenciada dependendo do Sim, motivo dela? Sim, com certeza. Para isso, a gente faz uma avaliação, né? Na parte da amamentação, normalmente tem envolvimento desses ossos do crânio, então a gente faz o alinhamento e a mobilização dessa região e muitas vezes por dentro da boca do bebezinho também. Então a Olha. gente estimula toda essa região para a melhora do reflexo de sucção do bebezinho. E como seria essa estimulação, só para eu entender? É com o dedinho. É o dedo mesmo. eu São vou pressões. passando, são pressões. Imagina, você pode fazer esse teste, quem está em casa acompanhando também, né? Se você colocar o seu dedo no olho, na pálpebra, faz uma pressão. O máximo que você conseguir de pressão. Ai, já me deu uma aflição. Mas dói? Não. O máximo de pressão é 1/10 do que eu faço no bebê. É mesmo? É. Olha só, Essa pressão, gente. deslizamento e o vetor de correção. E aí trabalha só essa parte do crânio e boca. Crânio, boca e se tiver alguma coisa na coluna, a gente vai checar também. Essa é a parte, então... Para amamentação. Pra amamentação. Reflexo de sucção. Aí a gente tem outros benefícios. Tem Por outros exemplo, benefícios. melhora o sono. Melhora o sono. Como é que é trabalhado isso? Região cervical tem envolvimento com sono. Então, normalmente, quando essa criança tem um estresse cervical, ela tem um sono impactado. Ou até mesmo um estresse meníngeo, que é lá por dentro da coluna, lá na meninge, né? Então, se essa criança tem um estresse nessa região, ela é muito tensionada, ela não relaxa. E aí ela não relaxa para dormir. Então, melhorando essa região cervical e o sacro, a gente consegue melhorar o sono. Também com pequenas pressões ali. Pequenas pressões, toques sutis. Se eu pegar Pode o boné... mostrar pra gente Posso, como é que claro. funciona?
Ó, então, Para os pais obviamente... que estão em casa, né, se interessando, porque tem bebê que tem um sono bem prejudicado, né? Tem sim. E então, aí, os movimentos... os pais já podem observar, né, Claro. os benefícios da quiropraxia agora na prática. Os movimentos aqui, eles são muito sutis, então a gente vai testando os movimentos, você vê que praticamente a minha mão não mexe, né? Não é como, eu vou fazer uma demonstração que não é isso, tá, gente? Não é como aqueles vídeos de quiropraxia que a gente faz isso aqui, né? É um toque sutil, uma pressão no bebezinho com o dedinho, Olha! no maiorzinho com o indicador. E é isso. Então, a gente vai mobilizando e fazendo as correções. Na coluna vertebral, a mesma coisa. A gente vai fazendo a análise, a palpação, sentindo se tem alguma rigidez, alguma falha de movimento. E a gente vai fazendo a correção. E no final, eu sempre faço uma tração na criança. Que aí eu traciono ela aqui. Mas é isso. Tá vendo como é sutil? A minha mão quase não movimenta. A terapia é muito sutil, porém os resultados... São impressionantes, incríveis, né? Então, no sono até mesmo, eu estava comentando anteriormente, que tem pais que me ligam. É normal a criança dormir 10 horas, 12 horas seguidas depois da sessão? Sim, porque o corpo delas relaxa. Então, isso acontece e é muito legal. Os pais porque aí é a primeira agradecem. vez na vida que ela relaxou. Sim. É isso. Sim, é isso. E aí depois os pais chegam, Lid, aonde que aperta o botão de desligar dessa criança? Né? Eles trazem no desespero, né? Então sim, tem esses benefícios pro sono, assim como pra cólica, que é muito comum a partir ali do primeiro mês da vida do bebê, né? A cólica, ela tá sempre relacionada também com a posição da troca de fraldas. Olha, e essa é uma gente. dica para quem está em casa. Se você tem bebezinho pequeno e troca a fralda levantando as perninhas, você está aumentando a formação de gases. E isso aumenta a chance de cólica. Porque muitas vezes a gente acredita, né, que a cólica está relacionada com o que a mãe comeu. Não nem é? sempre. A gente muitas vezes acredita nisso. Ai, a mãe não pode comer tal alimento ou tal alimento, porque senão o bebê Vai fica dar com cólica. É claro que tem casos e casos, né? Aham. Tem casos de alguns alimentos que vão gerar uma intolerância ou alguma alergia na criança. Então, para isso, existe a avaliação, né? Mas muitas vezes está a essa posição relacionado. da troca de fralda. Então, o ideal, né, é você abrir a fralda e aí, ao invés de puxar aqui, você girar a criança. Tirou a fralda, higienizou, colocou uma limpa, voltou e colocou a fralda. Vou ser bem sincera, tá, doutora? Nunca vi uma pessoa trocando a fralda assim. Nem eu. E os meus pacientes Nunca reclamam vi. muito. É. Eles reclamam muito que é difícil, que não dá certo. Mas, no desespero, quando a criança está com cólica, eles fazem certinho, funciona, que é uma beleza. Olha, gente, Então, que quando- dica importante, né, Então, doutora? quando a gente associa a quiropraxia, a posição, né, posição de trocar fralda, a posição de segurar a criança, com esses cuidados todos, a criança se desenvolve bem, sem ter que ficar tomando medicamento, né, sem ter que ter outro tipo de intervenção. E normalmente são quantas sessões? Então. Ou é um processo assim que não tem uma conta certa? Não existe uma conta certa, Tá. porque se a gente pensar em prevenção, a gente precisa prevenir a vida inteira, assim como um dentista. A gente vai no dentista de tempos em tempos para fazer uma manutenção, uma prevenção, né? Então, o bebezinho, o que é muito legal é que ele não vai precisar de tantas sessões como um adulto que vem com problema. Então, normalmente a gente faz uma avaliação, faz a primeira sessão e o próximo retorno em uma semana, para ver como aquele bebê respondeu à sessão. Tá. E se foi tudo bem, o próximo vai ser um mês depois. Então já espaça muito. E assim sucessivamente. De repente, esses espaços vão ficando até maiores. Até maiores, exatamente. Se a criança tá bem, tudo certo. Aí quando que costuma ficar mais frequente? Quando começa a engatinhar e a caminhar. Porque bate mais, cai muito, desalinha muito. Então, nesses momentos, a gente intensifica as sessões. Mas aí já é tratamento. Já é tratamento, né? Porque Já eles não é já mais chegam... preventivo, né? Não, já chegam todos desalinhadinhos, né? Depois, criança, quando vai pra festinha em cama elástica, pula-pula, isso aí eu já falo pros meus pacientes.
Foi para aniversário com pula-pula, semana seguinte traz aqui, porque desalinha demais a coluna. É mesmo? É. Qual é o problema de estarmos com a coluna desalinhada? Bom, uma coluna desalinhada, além de poder causar manifestações de dor, ela vai trazer inúmeros prejuízos para o nosso sistema nervoso, né? A nossa coluna, ela abriga a nossa medula e os nossos nervos, que pegam toda a informação que é trazida, né, do nosso cérebro, direcionando para todo o nosso corpo funcionar. Quando a gente tem um desalinhamento, a gente está bloqueando essa passagem de informação. Então, muitas vezes, a nossa saúde não vai estar funcionando da melhor forma. Então, às vezes, a gente pode ter a manifestação de uma alteração de pressão, porque a coluna está desalinhada. Olha! Uma gastrite, porque a coluna está desalinhada. Uma constipação, porque a coluna está desalinhada. A maioria das vezes, a manifestação inicial é a dor nas costas, mas não é só isso. A gente tem inúmeros prejuízos quando a nossa coluna está desalinhada. Então, por isso que desde bebê, a gente deveria levar pro quiropraxista. E nós adultos também, né? Totalmente. Fazermos, então, essa manutenção a cada quanto tempo, mais ou menos? Aí Independente de dor? Vai depender muito do estilo de vida. Se você tem um estilo de vida saudável, se alimenta bem, faz atividade física, toma bastante água, movimenta o corpo, vai ser menos. Se você tem um estilo de vida mais sedentário, muito estresse, aí você vai precisar mais. Mas tudo isso você vai dosando, né? Então, tem pacientes que fazem questão de ser ajustados semanalmente. Eles querem, não tem contraindicação. Tem outros que vêm uma vez a cada 15, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Então, vai depender muito do que a pessoa quer para a saúde dela. Doutora, você mandou alguns vídeos pra gente, né, de atendimentos seus. A gente pode colocar no Pode, ar, então? Pode, com certeza. Pedir para o nosso diretor colocar na tela o primeiro vídeo, por favor. Quiropraxia. Olha meu pé. É chulé. Ó, como tá. Vamos ver se depois do ajuste vai melhorar isso. Tá desalinhada, hein, Helena? O que você tá sentindo, Helena? Cócega. 1, 2, 3 e... Não, vai. Eu vi uma. Então... Senti uma certa aflição, sabe? É? Com esse pescoço, esse estalinho. Dói nada, uma delícia. No caso da Helena, a gente já consegue ouvir um pouco mais de estalo, né? Porque ela já tem 8 anos. Então, ela já é praticamente uma adulta, uma mini adulta, né? Embora tenha toda a especificidade do caso, né? Ela é uma criança, a avaliação é de criança e o tratamento é para criança, mas já fica muito parecido com uma sessão de adulto, né? Diferente do bebê. Do bebê, jamais você ouviria um estalo. E eu vi que você avaliou ali esse posicionamento da coluna pelo calcanhar, é isso? Sim, também. Normalmente, quando a gente tem um desalinhamento dessa região, que é a região da pelve, o que a gente vai ter? Essa região, ela movimenta nesse sentido. Eu tenho essa pelve aqui, que fica mais fácil de mostrar. Ela desalinha nesse sentido. E o fêmur, ele encaixa aqui. Então, quando a pessoa cruza muito a perna, ela acaba fazendo isso e trazendo o fêmur junto. Então, a gente identifica uma perna mais curta. E aí, a partir disso, a gente vai traçando toda a estratégia de tratamento, correção, e aí resolve essa diferença. A linha e as pernas ficam na mesma posição. Na mesma Não posição. fica uma mais para cima e outra para baixo. A menos que tenha alguma deformidade anatômica. Ah, tá. Se houver algum problema anatômico, aí não tem como, né? Mas se for algo funcional, de uso, de postura errada, de posição, muito tempo sentado, né? Dormir de barriga para baixo, sentar com a perna cruzada, normalmente a gente já resolve de primeira. Atividade física, ela ajuda, mas ela também pode trazer algum prejuízo? Sim. Primeiro a gente precisa avaliar o tipo de atividade física, né? Porque tem atividades físicas de impacto e outras não, outras são mais tranquilas. Então, uma musculação, quando bem feita, bem orientada, ajuda. Agora, se a pessoa for pegar 300 quilos, pode prejudicar, né? Pode lesionar, né? Um crossfit, eu não me oponho ao crossfit,
mas em alguns momentos pode lesionar pela repetição, pelo excesso de carga, né? Agora, você vai fazer um pilates, não vai machucar, né? Vai ser super benéfico para a saúde da coluna vertebral. Uma yoga, uma natação, tudo isso super ajuda. E, inclusive, toda e qualquer atividade física tem e deve ser feita. É importante para a saúde da coluna e é importante para a saúde no geral. Doutora, eu vi outros benefícios ainda, né, para bebês e crianças, infecções no ouvido, imunidade. Fala um pouquinho sobre isso e também de questões cognitivas e emocionais. Para tudo isso ajuda. Para tudo isso ajuda. Por quê? Nós estamos falando de sistema nervoso. Uma vez que a gente está trabalhando no sistema nervoso, a gente consegue direcionar todas as áreas, né? Então, como você falou, infecções no ouvido tem relação com essa parte da cervical do pescoço, né? A parte de imunidade também com essa região e a região do meio das costas. Então, através dos movimentos que a gente vai fazendo e do alinhamento, a gente consegue melhorar essas características. E aí, indo para as outras questões também, como por exemplo um TDAH, um autismo, a gente também tem um resultado muito positivo através do crânio da criança, né? Então, os ajustes de crânio, eu tenho melhoras significativas na seletividade alimentar em crianças autistas, no comportamento, eles ficam mais calmos, aqueles reflexos que eles acabam tendo às vezes de apertar, de ranger os dentes, de ter movimentos mais agressivos ou mais bruscos, tudo isso a gente consegue ajudar através da quiropraxia. Olha que bacana. Dá um descanso para o sistema nervoso. Olha que bacana, gente. Um dos nossos temas, né? Aliás, 2 dos nossos temas de hoje são justamente, né? Finalizando esse mês, né? O Abril Azul, mês de conscientização do transtorno do espectro autista, e a doutora Lidiane está trazendo aqui mais uma solução, então, né? Para auxiliar, para aliviar sintomas. Sim. E ajuda, então, em toda essa parte cognitiva também. Em toda essa parte cognitiva, comportamental. Então, é um excelente aliado para as mamães que têm filhos aí que passam por essas terapias, inúmeras terapias, né? Tem a fisioterapia, tem a terapia ocupacional, tem a fono, são várias terapias, mas dá para adicionar a quiropraxia, que eu consigo auxiliar essas demais especialidades da área da saúde. E quanto antes buscar ajuda, melhores os resultados. Melhor. Principalmente pensando no desenvolvimento do crânio até os 2 anos de idade. Antes disso é crucial. Quanto antes, melhor. Se possível, nas primeiras semanas de vida. Quando não possível, já está com 1 ano, já está com 1 ano e meio, leve para um quiropraxista especializado em pediatria para que haja uma avaliação e para que haja correção específica para aquela alteração. Bacana. Bora ver mais um vídeo seu, então, com mais um mini paciente? Vamos ver. Gente, mais uma pipoquinha aqui, tá? Maninho, ó, que gostoso. Vamos fazer outro? Então vamos. Aqui, ó. Deixa os braços soltinhos. Que delícia! Caramba! E a gente vê que é realmente um trabalho muito delicado, né? Principalmente com as crianças ali, né? E eles se divertem, e eu levo pro lado lúdico com eles, né? Então eu trouxe o bichinho aqui pra mostrar, que ele é uma gracinha. Vou colocar ele bem pertinho pra vocês ouvirem. Mas vai fazendo o barulhinho dos estralos. Olha! Então eu sempre converso e falo que na coluna a gente vai acumulando pipoquinhas. Então às vezes pode ser que ficou uma presa ali, a gente vai ouvir um ploquezinho da pipoca. E eles se divertem, e aí eles me contam... Acha engraçado? Eles acham engraçado, eles me contam que eles comeram pipoca doce, que eles comeram pipoca colorida, né? Então, tudo isso é muito gostoso e eles se divertem na consulta e não querem mais ir embora. Tô vendo que tem mais 2 itens aqui que são bastante lúdicos também. São lúdicos também, a coisa mais fofinha, né? Esse aqui é um martelo reflexo. Então, na avaliação, a gente testa todos os reflexos primitivos e motores, né? Então, a gente vai testando neles, né? Então, essa é uma demonstração. Um martelinho de girafinha. Isso. E esse aqui... É uma seringa. Não é uma seringa. Não é? Não. Na quiropraxia, a gente tem um aparelho que chama Activator, né? Quando a pessoa tem medo
dessas técnicas com barulho, a gente utiliza ele. Acabou que eu não trouxe o original, mas esse aqui é uma miniatura para as crianças brincarem. Eu achei que era uma seringa, Não, pelo formato. e aí eles fazem o alinhamento, Olha né? que Então bacana. eles pegam a boneca para brincar e aí eles fazem o alinhamento dos pais, porque como eu atendo a criança, na maioria das vezes eu atendo a família toda, né? Então enquanto eu tô atendendo os pais, eles estão me ajudando. Então isso é muito legal. Eles se divertem, eu me divirto e todo mundo ganha saúde. Doutora, tem contraindicação? Nenhuma contraindicação. Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. É claro que se um adulto, por exemplo, tiver com uma fratura, a gente não vai mexer, Tá. né? Se ele tiver um problema vascular, a gente vai avaliar e não vai fazer. Mas criança não tem contraindicação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os alertas para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu dei uma olhadinha nos seus conteúdos, né, que você posta. A doutora Lidiane posta um monte de coisa bacana, um monte de dica legal. E aí eu queria que você trouxesse alguns alertas sobre mochila pesada, por exemplo, muito tempo no celular. Tudo isso prejudica a coluna. Muito. Mochila pesada é uma grande vilã, né? A gente vê que a postura das crianças hoje em dia está cada vez mais curvada, o pescoço lá na frente. Uma dessas causas é a mochila. A criança está levando muita coisa, mais do que ela deveria para a escola. Então, uma coisa que os pais precisam se atentar. Somente 10% do peso da criança pode ser carregado na mochila. Criança está pesando 30 quilos, é 3 quilos. Esse é o limite. E a mochila de rodinha? É boa se levada em lados alternados, tá? Então, eu gosto muito, se tiver dentro do peso, de uma mochila tradicional nas costas, tá? Criança leva as duas alças nos ombros, mochila bem rente à coluna, nada daquela mochila aqui embaixo, né? Então, essa é uma mochila bacana que pode ser utilizada e não é prejudicial se tiver com um peso bacana e regular. Agora, mochila de rodinhas ajuda, mas aí a gente tem que pensar em revezar os lados, porque senão a criança fica sempre assim, e aí também pode ocasionar um desvio de coluna. Então, ir revezando Pela os lados. posição que ela Pela tá posição. ali, né? E o mochila, celular? E mochila transversal, que é uma outra mochila, também evita. Melhor com as duas alças. E o celular, bom, esse nem se fala, né? Porque é um problema nosso e das crianças, né? Por que é um problema nosso? Porque aqui na nossa coluna, principalmente agora voltando até para o universo pediátrico, desde o primeiro dia de vida já se recomenda fazer o tummy time. O tummy time é aquele exercício onde você vai deixar a criança de barriga para baixo e ela vai começar a sustentar o peso da cabeça. Para que existe o tummy time? O tummy time existe para que a gente desenvolva a curvatura cervical. Quando a gente nasce, a gente está na barriga, a gente tem a coluna C. Depois a gente vai melhorando essa coluna e vai formando as curvaturas fisiológicas. E é por isso que você fala que engatinhar é tão importante. Por isso que engatinhar é importante, porque o engatinhar vai formar a curvatura da lordose. Como a gente tem o peso dos nossos órgãos abdominais, esse peso vai cair e a gente vai formar a lordose. Então isso é muito importante. E aí o celular vem para fazer o oposto, porque a gente fica com a cabeça lá embaixo. Então, realmente, a gente tem que controlar o tempo que a gente fica no celular. O tempo e a posição. E a posição. Né? Então, uma dica que eu sempre gosto de dar para os meus pacientes é, ao invés de usar o celular assim, porque a gente coloca a cabeça lá embaixo, é usar o celular em pé. Se o celular estiver em pé, não importa a altura que ele tiver. Se ele estiver aqui embaixo, você vai fazer isso aqui. Se ele estiver aqui em cima, você vai manter a cabeça neutra. E aí você não vai prejudicar tanto a coluna. Tem que se acostumar, né? A nova posição. E não ficar horas e horas e horas, né? É isso. Tudo com um tempo contadinho ali, pausado, né? Então, vai se ajustando. A melhor postura, não existe uma postura perfeita. A melhor postura sempre é a próxima. Então, a gente tem que estar sempre revezando. Alternando, né? Alternando. Gente, bate-papo tá bom. Gostei demais de todas as dicas que você trouxe pra gente, doutora. Mas nosso tempo acabou. Vou deixar aqui os contatos da doutora Lidiane Garbim, que é especialista em gestantes e bebês. O Instagram dela é o @LidianeGarbim, com M no final. Com M no final. E tem o site maiscoluna.com.br, maiscoluna.com.br. Muito obrigada. Adorei a nossa Também. conversa e fico à disposição. Volte, até a próxima. Com certeza.
E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando do Abril Azul aqui no nosso programa. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando aqui com a gente agora. Muito obrigada pela sua companhia. A gente já teve um conteúdo bastante legal aqui, né? A gente aprendeu tudo sobre quiropraxia. Se você perdeu, entra lá no YouTube, Hit TV Oficial. Procura lá a playlist do nosso programa que você tem acesso a todas as edições. A partir de agora aqui no nosso programa, nós vamos celebrar o Abril Azul. A gente está aí no finalzinho do mês e a gente achou importante falar sobre esse assunto, trazer aqui algumas questões aí de grande relevância, entre elas o direito dos autistas. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o advogado Felipe Augusto, que é especialista em direito à saúde e direito dos autistas. Doutor Felipe, muito prazer. Prazer, Obrigada pela sua vinda, pela sua presença aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema tão importante que é o direito dos autistas, ainda mais no Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Veio até de azul, inclusive, para celebrar, né? Eu também estou aqui com o meu azul marinho para celebrar essa data, que é importante, né? Mês de conscientização, né? Dos direitos dos autistas, né? Sobre a situação, né? Do transtorno do espectro autista. E para a gente começar, eu já gostaria que você falasse para a gente, o autismo, ele é considerado uma deficiência? A pessoa com autismo é um PCD? Sim, de acordo com a lei berenice-piana, todo autista, independente do nível de suporte, ele é considerado deficiente para os fins legais. Ele não é uma doença, como muitas pessoas entendem que seja, né? Então, uma pessoa com deficiência. Com deficiência. Entendi. E, como a gente disse aqui, né, o tema desse bloco aqui no nosso programa, eles têm direitos assegurados por lei, mas nem todos conhecem os seus próprios direitos. Então, é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui no nosso programa hoje, porque, afinal, informação transforma vidas, não é isso? Com certeza. Então, a gente tem que trazer aqui todos esses direitos, entre eles o direito do autista ter uma carteirinha que o identifique e que muda muita coisa no caminhar dele, no dia a dia dele, né? Fala um pouquinho sobre ela. Exatamente, a carteirinha CIPTEA. Ela é a carteirinha de identificação da pessoa com do transtorno do espectro autista. Essa carteirinha, ela é gratuita, tá? Em rede nacional. Claro, é feita por estados, algumas cidades também têm, mas ela é importante para quê? Muitas mães tinham dificuldades, por exemplo, de pegar uma fila no mercado prioritária. Então, ela teria que andar com o laudo médico dele para poder apresentar, e muita gente não conhecia o autismo. O autismo está se tornando uma evidência agora, né? De um tempo para cá. Então, com essa carteirinha, ficou muito mais fácil de identificar, inclusive com o cordão também que eles usam, que é o símbolo do quebra-cabeça. Mas não adianta ter só o cordão, né? Porque não. Só com o cordão, talvez a pessoa não consegue provar isso. Exatamente. A carteirinha, então, por isso que é importante ter essa carteirinha. Exatamente. Como é que tira? Através do GOV, geralmente, dos estados, a maioria dos estados, todos os estados, na verdade, têm essa emissão. Ela é totalmente gratuita e a maioria dos estados, ela é digital. E essa carteirinha vai justamente assegurar, né, os direitos da pessoa, né, com TEA. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses direitos, para que as pessoas que estão em casa, elas possam entender quais são todos esses direitos e o que fazer no caso de um desses direitos aí ser burlado, né? Vamos começar falando da educação? Claro, a educação, o que acontece? Muitas das escolas, elas não oferecem matrículas para pessoas com autismo. Ou ela fala que tem um número já de autistas que já preencheram as vagas dos autistas. Como se fosse uma cota, Exatamente, isso não pode acontecer. Nem mesmo cobrar um valor a mais de mensalidade ou de matrícula também. Isso é proibido. Quando a gente está falando de escola privada. Isso. E escola pública? Também não pode Mesma de maneira coisa. alguma. Ela também tem que assegurar esse Com direito certeza. da criança autista estar ali dentro estudando. Exatamente. Não tem essa de cota, número de vagas específico. Não. É igual uma criança normal. Porque eu sei que tem um acompanhante, um professor auxiliar ou algum tipo de auxiliar ali. A criança também tem direito a isso, não tem? Tem direito a isso também. Depende muito
desse acompanhante. Se for o cuidador, aquele que vai ajudar a levar no banheiro, a ajudar a comer alguma coisa, dependendo do nível de suporte, isso a escola tem que realmente fornecer. Agora, se for um assistente terapêutico, isso já é um pouquinho mais polêmico, porque a justiça atualmente ela está entendendo que o plano de saúde não deve, isso no caso de quem tem plano de saúde, arcar com isso, embora eu entenda que seja para fins de saúde e não pedagógico. Mas a escola ela tem essa obrigação de oferecer. Tem que ter essa obrigação, com certeza. Tem obrigação de oferecer. Bem, depois da educação, eu tenho aqui sobre o acesso a serviços, né? Como você já disse, tem prioridade numa fila. A que mais, por exemplo? Isenção de PVA, isenção de ICMS para comprar o carro, isenção de IPI também para o carro, vaga de estacionamento para deficientes. Agora, inclusive, tem vagas exclusivas de autistas, não só de deficiente. Olha, então, nunca ela tem o laço, geralmente em shoppings, ela tem o laço do autismo, ela não tem aquela cadeira de rodas, né, que tem para deficiente físico, porque ele é um deficiente intelectual. Olha só, que bacana, não sabia. Além disso, tem transporte também, Claro, direito a transporte exatamente. gratuito. Direito a transporte, interestadual também, ele tem direito. Tem direito também ao acompanhante a ter 80% de desconto na passagem aérea. Olha, Muita gente não sabe dessa informação, então o autista ele paga 100%, mas o acompanhante paga 20% apenas, tem 80% de desconto. olha que bom, é importante, muito importante Com saber certeza. disso, né? Principalmente se vai fazer uma viagem para um tratamento, alguma coisa assim, é muito importante que se tenha aí essa informação. Além disso, a gente tem também o direito ao benefício da prestação continuada. Isso. Como é que funciona? Todo autista, independente do nível de suporte, como eu disse, ele é deficiente. Tá. Então ele já cumpre o primeiro requisito da lei do LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é o BPC-LOAS. A segunda é a questão financeira. Então, é preciso verificar a questão financeira do imóvel, de quem mora ali. Tá. Então, tem que ser 1/4 de salário mínimo per capita para as pessoas terem direito a este benefício. Então, por exemplo, vive 4 pessoas no imóvel, ganhar um salário mínimo, a pessoa com teto tem direito. Tá, aí ele já vai ganhar ali O seu como se salário fosse uma mínimo também. aposentadoria. Isso, só que não tem 13º. Não tem 13º. E eu vi que tem alguma lei também com relação ao FGTS, Fundo de Garantia. Tem direito Exatamente. de sacar em qual situação? Olha, quando a situação dos pais for necessário, porque o fundo de garantia ele não é só quando tem a demissão, que a lei exige, né? Mas também quando o trabalhador fica doente. No caso, o dependente, ele não é uma doença, o autismo, mas ele estiver precisando dessa questão financeira para poder custear o tratamento, ele pode sim sacar. E outra situação também é que os responsáveis por aquele autista, ele pode ter uma redução na jornada de trabalho? Isso, mas aí, geralmente, é o que a lei, né? Ela exige que seja servidor federal. Entretanto, ocorre que servidores estaduais e municipais também foram estendidos esses direitos. Então, geralmente, o RH mesmo já faz tudo isso. Para quem é CLT, tem algumas decisões, mas a corrente é minoritária. Com relação ao direito à saúde, como é que funciona? Terapias, isso tanto pelo SUS quanto no plano de saúde? Tem que ser coberto de acordo com o laudo médico, independente do tipo de terapia. Então, tudo que estiver no laudo tem que ser respeitado. E aí, então, tem que fazer. Vamos supor, fazer. A criança ela é atendida pelo SUS. Ela consegue ter acesso a todas essas terapias Se o SUS não tiver, tem duas ocasiões. Ou ele vai para fora do município, que tiver alguma clínica especializada municipal, ou pode ser pedido dentro do município em uma clínica particular. É mesmo? E o município arcar com essa mensalidade. Doutor, a pessoa está em casa agora acompanhando a gente e viu que tem mais direitos do que aqueles que ela realmente utiliza, né? E ela, de repente, tem um filho, acabou de descobrir um diagnóstico. Qual o primeiro passo para que ela venha a ter todos esses direitos assegurados? Ela tem que começar a acompanhar, né, alguns canais, grupos de WhatsApp também, porque são muitas legislações, né? Então, tem muita coisa que às vezes é municipal, outras apenas estaduais. Então, ela tem que acompanhar e consultar um advogado especialista em direito da autista para poder ajudá-la e orientá-la. Isso com comprovação do diagnóstico. Exatamente. Se é um adulto, a pessoa ela está aqui assistindo a gente, né? E aí ela fala, poxa,
eu acho que eu tenho TEA, ou de repente, o meu irmão ele apresentou tantas características ao longo da vida, só que nunca foi diagnosticado. Vale a pena buscar hoje, Claro. né, esse diagnóstico, fazer os testes necessários para também ter esses direitos. Sim, o diagnóstico tardio aumentou muito, porque é o que você acabou de falar. O pessoal não ia atrás, também a tecnologia, a ciência não tinha uma exatidão no diagnóstico e o pessoal deixava para lá. Então agora, com essas novas ciências que eles estão fazendo, né? Eles estão, é possível sim realizar esse diagnóstico mesmo que tardio. Olha só, chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, a produção entrou em contato comigo, me mandou aqui, é a pergunta da Fátima Rodrigues. Obrigada, Fátima, pela participação. Ela diz o seguinte: a pessoa com transtorno de espectro autista pode prestar concurso público dentro de vagas de PCD, de pessoa com deficiência? Pode sim, não tem problema nenhum. Realmente é para isso a vaga. Aham. Né? Ela é uma pessoa deficiente, então a Lei Berenice Piana garante isso. Então, ela entra, essa pessoa, né, com o espectro autista, ela entra em Como qualquer PCD. vaga de PCD. Entra na cota. Exatamente, nesse Entra caso é na uma cota. Para vagas de faculdade, Sim. em tudo. Em tudo. Então, gente, são muitos os direitos, é importante estar sempre ligado, né? Buscar a ajuda de um advogado especialista, se for o caso. E aí, quando as pessoas recorrem, normalmente ganham, não é isso? Depende muito do caso, claro, mas a maioria sim, a grande maioria sim, está sendo deferido ou julgado procedente os casos. E é lógico, depende muito, como eu falei, por exemplo, da assistente terapêutica, é um pouco mais difícil. É isso aí, vou deixar aqui o contato do Dr. Felipe Augusto, especialista em Direito à Saúde e Direito dos Autistas, @advocaciagp, @advocaciagp lá no Instagram. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, informações muito relevantes para o nosso telespectador. Eu que agradeço, muito obrigado. Até uma próxima. Até. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com os bastidores de um espetáculo justamente sobre a conscientização do autismo. Já voltamos. E o nosso programa já está de volta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve muito conteúdo bacana aqui no nosso programa. Falamos de quiropraxia, falamos dos direitos dos autistas nesse encerramento do Abril Azul. E agora é hora de estreia aqui no nosso programa. Começa hoje o quadro Momento Saboroso com a apresentadora Isabel de Carvalho, do Saboroso, programa aqui da RIS TV, que passa todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Mas agora a Isabel está aqui com esse quadro também no nosso programa, trazendo dicas práticas aí para melhorar o nosso dia a dia na cozinha. Então vamos ver essa primeira edição do quadro Momento Saboroso no nosso programa. Roda a vinheta. Olá, Maria Clara, tudo bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel de Carvalho. Eu apresento o programa Saboroso aqui na RIS TV, de segunda a sexta-feira, às 9h10 da manhã. A partir de agora, eu estarei também passando aqui no nosso programa para passar dicas rapidinhas aí para você, para o seu dia a dia na cozinha. Uma delas é sobre o ovo. Todo mundo quer saber se está estragado ou não. Eu encontrei uma maneira muito prática que eu faço no meu dia a dia quando eu vou fazer minhas receitas. Olha a dica. Eu pego o ovo para não ter que quebrar um por um, para eu ver se está estragado, porque tem que ser feito isso se não fizer essa dica que eu estou passando aqui. Porque um ovo pode estragar toda a sua receita, não é verdade? Então, uma maneira muito prática que eu arrumei para mim, certamente para você será. Tem um recipiente com água, aí você coloca o ovo. Se o ovo abaixar, ele está perfeito para você usar. Caso ele suba, fique aí boiando, ele está estragado. O que eu faço? Eu vou usar meia dúzia de ovos aí para uma receita, eu pego e faço esse trabalho com meia dúzia de ovos e posso usá-lo tranquilamente na minha receita. Então está aqui, ó,
uma boa dica para você colocar aí no seu dia a dia e vai te facilitar. Um abraço para todos, um beijo para você, Maria Clara, e até o próximo. Até lá! Beijo grande, Isabel. Obrigada pela dica. Amei, viu? Gostei demais da sua dica. Não sabia que era assim que a gente avaliava aí a qualidade do ovo, não. Mas a partir de hoje, vou começar a usar essa dica no meu dia a dia. Tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente também vai aplicar essa dica, porque, ó, demais, viu? Espero a sua próxima dica na próxima edição, no próximo episódio do nosso Momento Saboroso, a partir de hoje, aqui no nosso programa. Bem, e agora a gente segue falando de autismo, transtorno do espectro autista. Vamos conhecer os bastidores da peça teatral que está prestes a ser lançada. A estreia vai ser agora, no mês de maio. É a peça O Mundo de Gael, da Companhia Alvo de Teatro. Eu estou aqui com o diretor da Companhia Alvo, que é o Fabiano Moreira. Muito bem-vindo ao nosso programa, prazer. Prazer é todo meu, boa tarde aos espectadores. Que alegria estar aqui nessa manhã, nessa Alegria tarde, toda nossa de ter você aqui e também o protagonista dessa peça, gente. Estou aqui com o ator Biel Marconato, que interpreta o Gael. Muito bem-vindo, Biel. Obrigado, é uma honra então estar aqui, né, ao vivo. Né? Ao vivo? Estamos aqui ao vivo para falar, né, dos bastidores dessa peça, esse espetáculo teatral que vai estrear no dia 10 de maio aqui em São Paulo, não é isso? É isso aí, 10 de maio no Teatro Sérgio Cardoso, às 15 horas. Às 15 horas nos sábados e às 11 da manhã nos domingos. Isso aí. É isso aí. Aí tá todo mundo em casa convidado. Daqui a pouco a gente vai passar aqui os contatos, onde você pode obter mais informações. E é uma peça teatral, gente, que tá aí justamente para incluir, para falar sobre inclusão, para falar sobre superação do autista, né? É uma peça que vai trazer todos esses elementos, não é isso? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Como é que você teve essa ideia, hein, Fernando, de criar uma peça teatral com esse protagonista, o Gael? Vamos lá, a companhia ela sempre se colocou de uma forma para trazer as questões sociais dentro dos espetáculos. Então a gente trabalha com a dramaturgia, trazendo textos bíblicos com questões sociais. E desde o ano passado a gente começou a sonhar com um espetáculo que pudesse trazer o autismo como um mote para a construção da dramaturgia. E aí a gente submeteu esse projeto à Secretaria Municipal de Cultura, pelo PROMAC, que é um dos programas que nós temos aqui na cidade, e saiu para nós fazermos e estrearmos essa peça. Ô Fabiano, vou pedir para você já contar um pouquinho para a gente, né? É curioso, você falou, né, que a companhia de teatro, né, a Companhia Alvo de Teatro, ela trabalha justamente esse contexto bíblico, textos bíblicos. Como é que foi isso? Como é que surgiu a companhia com esse foco? A companhia nasceu mesmo de uma ideia de trazer textos bíblicos para peças de teatro. Então nós nasceu já assim, dessa maneira? Já nasceu assim. Então nosso primeiro espetáculo foi o Gálatas. E foi puramente a carta aos Gálatas. A gente trouxe para uma linguagem contemporânea, trazendo os apóstolos como mochileiros, viajando as montanhas da galáxia e trazendo a mensagem da própria carta. E o tempo foi passando e a gente foi percebendo que as questões sociais elas precisam também estar envolvidas, né? Que o teatro é uma arte de identificação. Então aí a gente começou a trazer as questões sociais para dentro das peças. No segundo espetáculo a gente foi atrás da Idade Média, das cruzadas, do sincronismo religioso, o sincretismo religioso. E na sequência a gente foi trazer questões ligadas ao Holocausto, trazendo a questão da transformação do entendimento com Romanos. E a gente veio vindo assim. E aí a gente começou com a nossa linha de infantis. E o Pequeno Universo trazendo a história da redenção, e aí também ela própria, né? Um espetáculo fantástico que a gente lançou em 2020. E aí, na sequência, a gente falou, vamos mais um infantil? Né? E aí, o que seria esse infantil? Vamos trazer um menino autista para dentro da peça e criar dramaturgia em cima desse contexto. E aí veio
o Biel, né? Convidamos o Biel para ser o nosso protagonista, né? O Gael, na questão lá do mundo de Gael. Quase o mesmo nome. E que é um problemão, né? Né, Biel? Ele chegou aqui, eu já fui chamando de Gael, já. Lá Já na fui chamando de Gael, da minha cabeça você já é o Gael. E ele foi pegando bem o personagem. Eu escrevi a peça, também foi um desafio para mim. Escrever uma peça, né? Teve que ir atrás de muitas questões, de buscar, de estudar, de assistir vídeos, para poder trazer a essência do personagem. E desse universo todo, né? E desse universo todo. É isso aí. E aí agora eu quero saber como que foi para você, Biel, receber esse convite para interpretar um personagem autista. Olha, na primeira vez que eu vi o convite, falei assim, cara, vai ser difícil pra caramba, porque os atores sabem como é difícil interpretar um autista. Que tipo assim, não é só movimento da mão, nada, tem que estudar mesmo, tem que mergulhar. Aí tá, falando um pouquinho da minha preparação, cara, eu fui lá na Clínica TEA da Resiliência Azul, inclusive obrigado a eles, um beijo. Aí, quando eu vi assim, comecei a chorar, porque eu tive aquele choque de realidade. Eu percebi o quão difícil que é para os autistas viver na sociedade. Que tudo para eles pode ser uma sobrecarga de estímulo. Muita luz, muito barulho, tudo isso sobrecarrega eles. E aí, o que mais te impactou ali, que te fez realmente começar a chorar? É ver o quanto falta a conscientização das pessoas? Seria Sim, isso? Muito. Que tipo assim, a sociedade não está preparada para receber eles. Entendeu? Não está preparada. Tipo, não está preparada mesmo. Aí não... Aqui, por exemplo, num lugar como esse aqui, cheio de cor, cheio de luz, não é um lugar bacana para receber um autista, por exemplo. Não é. Aí, eu estava conversando com uma professora que educa autistas e tal, déficit de atenção, né? Ela disse para mim que tinha uma pizzaria, não lembro aonde, agora, que, tipo, foi feita para autistas, entendeu? As paredes só tinham 3 cores para não sobrecarregar eles. Aí não tinha barulho, nada. Aí, os pais, quando viam aquela pizzaria, falavam, nossa, eu vou levar meu filho lá, né, para ver o que acontece. Aí os filhos autistas desses pais adoravam, queriam ficar lá o tempo todo, porque, tipo assim, a pizzaria foi feita para eles. Aquele ambiente foi feito para eles. E é um ambiente que passa segurança, passa aconchego, conforto. Quantos dias você ficou nesse laboratório? Eu fiquei na Clínica TEA, eu fiquei um dia e, nossa, muita informação mesmo. E depois você foi treinando, foi adaptando, foi trazendo isso para o seu personagem. Isso, exatamente. E com relação aos trejeitos ali? Os trejeitos, tipo assim, alguns ficam com a cabeça inclinada assim, desse jeito. Alguns, quando estão em crise, ficam tremendo a mão assim, sabe? Aí, tipo, também batendo na própria cabeça, às vezes se machucando gravemente. Aí, ao decorrer do tempo, eu tô aprendendo mais ainda sobre os autistas e como aplicar o trejeito deles na peça, agora que vai acontecer em maio. Ô Fabiano, e além, né, da gente ter todo esse espetáculo lindo, né, que eu tenho certeza que levará muitas lições, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o que você espera que o público receba, qual é a lição, né, que você espera que o público leve para casa depois de acompanhar um espetáculo como esse. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que você, inclusive, pensou em todo lugar ali, em tudo que vai acontecer ali, vai fazer, inclusive, uma cartilha para que as pessoas elas saibam o que vai acontecer ali e para que aquele espectador autista possa se preparar para esses estímulos. É uma questão que é bastante discutida, né, hoje, em relação à inclusão, né, e todas as questões que envolvem o autismo, é preparar
preparar a família, preparar o autista para aquilo que ele vai encontrar. Então, por exemplo, ele falou aqui do ambiente, né? Um ambiente cheio de luz, cheio de cores. De repente, se ele chegar aqui e se deparar com isso, ele pode entrar em uma crise. Mas se ele lá fora está sendo preparado, que é um ambiente de luz, que é um ambiente de cor, que tem bastante coisa, ele vai chegar aqui e ele já não vai sentir o impacto tão forte. Então, você ter um programa, uma cartilha, uma informação do que a peça vai trazer para que a família, para que a mãe ou para que o próprio autista já tenha um preparo para aquilo, vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem trabalhado isso, olhando para o espetáculo, colocando as questões que a gente acha que é importante de prepará-los para que seja um ambiente agradável, né? E inclusivo. E inclusivo. E realmente inclusivo, né? Porque acho que a ideia dessa peça é justamente essa. Falar um pouquinho da importância da inclusão e falar de superação. Vamos ver um trechinho da peça, então, né? Você mandou aí algumas imagens do ensaio. Do ensaio. A gente já colocou, porque a peça ainda não estreou, né, minha gente? Não. Então, a gente mandou aí, a gente colocou aí algumas imagens, mas agora a gente vai ver um trecho mesmo desse ensaio. Por que você fez isso? Porque a brincadeira continua, mesmo sem a gente. Mas e se eu quisesse jogar depois? Então você devia ter segurado a bola e ter dito isso pra eles. Mas e se eu não souber como? A gente pode ensaiar, igual um combinado. Que tal? Não! Ô, Gael. Atrasa, mas que sempre nos surpreende com as... Sempre nos surpreende com as suas badaladas. Oh. Engrenagens! Minhas queridas engrenagens! Vocês sabem de onde elas vieram? Nem eu. Ou melhor, talvez eu saiba. Talvez elas vieram de um lugar muito maior. Um lugar que está sempre em movimento, mas quase ninguém percebe. Você volta. Você ainda tá com o Tira essa voz, então. Vou tirar essa voz de vez. Isso aqui, ó. Tá. Acabou. O personagem anda. Tá bom. Vou botar pra cima, então. Fabiano ali fazendo os últimos ajustes, né? Porque agora a estreia já tá aí, né, Fabiano? Tá aí já. E é divertido, né? Eu gosto. O processo criativo, o processo de construção do espetáculo, de formação dos atores, de criação dos personagens, é a parte gostosa, porque depois que tá pronto, aí é pro público, né? A gente se diverte ali, né Biel? No palco, no ensaio é diversão, é onde a gente pode errar, onde a gente pode experimentar coisas e mudar coisas, né? E a gente quer trazer para esse espetáculo o mundo de Gael, né? Então, não é um espetáculo para falar sobre o autismo, mas para mostrar o autista em cena. Então a gente trouxe um mundo, né? Criamos um mundo, inclusive com um personagem bem interessante, que é o Senhor Engrenaldo, né? O autista gosta de engrenagens. Que é esse que a gente viu agora? O autista gosta de engrenagens, de planetas. Coisas que giram, tal. Isso. Coisas que giram. Então a gente criou esse mundo, né, que completa ou complementa as questões ligadas ao autismo para mostrar isso em cena. E muito aí trouxemos os personagens, é uma praça, e aí lá tem as questões, os desafios, os medos. Na dramaturgia ela vai passando por todas essas nuances. Gente, é muita coisa, vai mostrar a superação, né, do Gael, né, e toda essa inclusão que é necessária. Eu vou deixar aqui toda a informação. O espetáculo Mundo de Gael, da Companhia Alvo, estreia no dia 10 de maio, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, aos sábados, às 15 horas, e aos domingos, às 11 horas da manhã. E a temporada vai ficar aberta durante 3 finais de semana. Então, você já deve correr para adquirir o seu ingresso. Mais informações você consegue lá no Instagram, @CiaAlvo. @CiaAlvo. Muito obrigada, viu, Fabiano? Prazer te conhecer e sucesso. Obrigadão, eu que agradeço. E a você também. Muito obrigada, viu, Biel? De nada. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
De nada, viu? Deus abençoe mais e mais e mais. Afinal, é pra glória dele, não é? É isso aí. É isso aí. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.